Está prevista para amanhã a sanção presidencial da reforma trabalhista aprovada ontem no Senado. O presidente Michel Temer deverá assinar ou não, tudo indica que sim, né? Aprovando aí a votação que passou pelo Senado. A nova lei prevê mudanças na jornada de trabalho, férias, contribuição sindical, terceirização e outras questões. Veja agora algumas das principais mudanças. A jornada de trabalho, que atualmente é de 8 horas diárias, poderá chegar a 12 horas em um dia, contanto que sejam seguidas de um descanso mínimo de 36 horas. O intervalo de almoço, atualmente em 2 horas, pode ser reduzido para 30 minutos, mediante negociação. As horas restantes podem ser compensadas com a saída antecipada do trabalho. As férias poderão ser divididas em 3 períodos anuais. Um deles, no entanto, precisará ser de no mínimo 14 dias consecutivos. Atualmente são apenas 2 períodos, de 20, outro de 10 dias. A lei regulamenta também o trabalho em casa, ou seja, os serviços prestados fora da empresa. Até agora não havia lei específica. O trabalhador poderá ser pago por período trabalhado, recebendo por hora ou diária. Terá direito a férias, FGTS, Previdência e 13º proporcionais. A lei, até então, não previa a possibilidade de trabalho intermitente. As negociações diretas com o empregador e os acordos coletivos podem prevalecer em relação à legislação. Bem, para esclarecer dúvidas sobre o que muda com esta reforma, eu converso ao vivo aqui no estúdio com o advogado trabalhista Marcos Azambuja de Freitas. Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo. Prazer é meu estar aqui contigo e com todo o teu público. Obrigado. Como é que a gente pode resumir essa aprovação aí? Muita gente contra, muita gente a favor, evidentemente, pessoas acreditando que é um enfraquecimento da CLT, que por sua vez é muito antiga, precisava de uma atualização, mas não saiu nos moldes mais justos, mais discutidos, mais democráticos, e sim por imposições de grandes grupos, como, por exemplo, a Confederação Nacional de Transportes, Confederação Nacional de Instituições Financeiras, Confederação Nacional de Indústria e Associação Nacional de Transportes e Carga, ou seja, logística, indústria, bancos e empresas de transporte, que conseguiram aprovar, enfim, diversas emendas através de 82 deputados. Esse é o levantamento de um site, né, de jornalismo, que é o The Intercept Brasil. Ou seja, tem gente graúda por trás motivando isso. Isso é bom para todo mundo ou só para esses setores? Não, eu entendo que a reforma trabalhista ela é fundamental para o desenvolvimento, para a retomada do crescimento do nosso país. Somada a outras reformas, a reforma tributária, a reforma política, a reforma previdenciária, são pontos essenciais para o desenvolvimento do nosso país, e em que pese haver o envolvimento de grandes estruturas empresariais motivando a aprovação da reforma, ela vai ser positiva para todos nós, para o trabalhador que é regido pela CLT, para o trabalhador que está fora do mercado formal e para o pequeno, médio empresário, como também para o grande empresário, é importante destacar. A questão dos sindicatos, né? O fim da contribuição obrigatória, da contribuição sindical, né? Uma vez por ano, um dia de trabalho. O fim disso enfraquece os sindicatos. Aquelas categorias que são contempladas pelos sindicatos mais fortes, talvez consigam ainda ter algum poder de negociação com os empresários. Okay. Né? Aqueles que têm sindicatos mais fracos ou que têm pelegos no sindicato, né, que sempre leva uma vantagem por fora para afrouxar o lado do funcionário e facilitar o lado do patrão, que é muito comum no Brasil, em vários setores, né? Como é que fica isso? Quem sai perdendo, quem sai ganhando? O sindicato está fraco ou não? Olha, eu entendo que os grandes sindicatos, eles vão conseguir manter a sua força e manter o seu poder de negociação com os empregadores, porque já são sindicatos consolidados. Eu acho que a gente vai ter uma seleção natural. Os principais e os fortes vão se manter e os sindicatos que efetivamente não representam o trabalhador vão deixar de atuar, e eu acho que isso é também positivo. Quanto à contribuição, há ainda a possibilidade, por medida provisória, o presidente Temer estabelecer que ela seja retirada de forma paulatina e não num único momento, como se prevê pela reforma trabalhista. Mas é uma situação que ainda vai ter que ser avaliada em nível político, para só depois a gente poder analisar melhor. Bom, uma das coisas que chamou a atenção das pessoas, por exemplo, a redução do horário de almoço para meia hora. Sim. Isso é um retrocesso? Não, eu não vejo como um retrocesso. É importante trazer a vocês que em países como, por exemplo, a Inglaterra, isso é muito comum. Tem trabalhadores que ficam até 2 horas à disposição do trabalhador e, por consequência, eles deixam de ter uma vida social, de conviver com a sua família e de estar talvez até mais cedo na sua residência. Veja que
se é possível se providenciar a alimentação e o descanso em 30 minutos, por que não abrir a margem de, se não seja nenhuma nem duas, mas que possa ser 30? Não há obrigatoriedade de 30 minutos, mas sim a liberalidade de negociação para que passe a ser sim por 30 minutos. A principal mudança na reforma trabalhista é de prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, a pessoa pode negociar diretamente com o patrão. Perfeito. Acima do que a lei estipula. Além, eu acho importante, tu trouxe um ponto fundamental. É importante a gente esclarecer que vale o acordado, se diz, sob o legislado. Mas é importante esclarecer a todos que a Constituição Federal, pelo seu artigo 7º, ela mantém e garante direitos fundamentais ao trabalhador. E esse artigo 7º não foi nem será alterado em hipótese alguma. Direitos fundamentais do trabalhador estão garantidos. O que nós vamos ter é uma ampliação da liberalização de negociação em prol do desenvolvimento dos negócios e em prol do retomado do desenvolvimento e crescimento do nosso país. Outra questão aqui. Essa reforma trabalhista vai fragilizar a regulação geral em nome da negociação particular dos setores. Fortalece a terceirização, vai reduzir salários, reduzindo salários, reduz demanda, consumo e segue a crise. Não é algo imediato? Olha, eu não vejo dessa forma. A terceirização ela precisava necessariamente ser regulada no país, porque nós tínhamos uma série de leis que não estabeleciam exatamente os limites e as possibilidades disso, tanto que o Judiciário vinha atuando, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, pela aplicação da súmula 331. Eu entendo que a terceirização, novamente, é uma outra possibilidade e um avanço na legislação. Nós não podemos esquecer que de 40% dos trabalhadores mais pobres, 50% está no mercado informal e 20% está desempregado. Portanto, para cada 10 trabalhadores, 3 estão no mercado formal, dentre os 40% mais pobres. E o objetivo da legislação é também trazer esse trabalhador para dentro do mercado formal. Qual a sua maior vantagem que o senhor vê nessa reforma? O que ela trouxe assim, de mais importante? Já que vários pontos que deveriam ter sido discutidos no próprio Congresso, por questões políticas não foram, passou para o Senado. O Senado, se criasse alguma coisa nova, voltaria para o segundo turno na Câmara dos Deputados Federais. E aí poderia ser barrado, porque o atual presidente da Câmara é de origens trabalhistas, é do PDT, do trabalhismo do Rio de Janeiro, o Maia, né, Rodrigo Maia. Enfim, aí vamos passar adiante do jeito que está. Né, e vão colocar a mão lá na medida provisória para corrigir algumas distorções, como o caso das mulheres que grávidas poderão ainda continuar trabalhando em ambientes insalubres. Esse ponto mereceria até mais um programa para a gente discutir, que foi a evolução dessa questão na seara política, que realmente pode ser bastante questionável. O ponto que eu acho relevante, tu perguntou qual é aquele ponto que tu destacaria mais e Sim. lembraria mais. Eu vou trazer uma situação que até para muitos ela pode ser polêmica, que é a questão do trabalho intermitente. Vejam que 80% do emprego nesse Brasil é dado por pequenos e médios empresários. O pequeno e o médio empresário muitas vezes ele quer contratar e ele não pode, porque ele está limitado a contratar por 8 horas dentro daquilo que estabelece a CLT. Pois bem, a partir desta possibilidade da contratação do trabalho intermitente, ele vai poder contratar o trabalhador e pagar por horas de serviço. Isso vai trazer profissionais que estão fora do mercado para o mercado formal e vai ampliar, sim, a possibilidade de incremento de negócios para o pequeno e médio empresário. Veja que eu estou falando de uma reforma que vai tratar também de quem está fora do mercado formal e do pequeno ou do médio empresário. Vocês não me viram falar em grande empresário e exclusivamente em trabalhador coberto pela CLT. Sobre isso, então, se meu salário inicialmente eu ganhava R$2.000, tá? Vou começar a trabalhar de forma intercalada. Quando o patrão precisar da minha atividade, vai lá e me paga pelaquela carga ali de trabalho que eu forneci. Como é que fica no contra-cheque? Eu preciso de contra-cheque para poder fazer um financiamento, para poder juntar dinheiro lá para o fundo de garantia, para poder contar tempo de serviço para a Seguridade Social. E me pagando assim de pingadinho em pingadinho, como é que fica no cômputo geral do meu contra-cheque na hora de tirar um financiamento, comprar uma casa popular, por exemplo? Tu traz um ponto relevante, mas eu acho importante a gente lembrar que este trabalhador se tem muita ideia de que vai haver uma mudança da forma de contratação e aquele que é contratado para trabalhar numa jornada de 8 horas, ele vai ser dispensado para trabalhar de forma intermitente. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que essa possibilidade ela vai trazer para o mercado quem está fora do mercado formal. Esse é um problema que vai ter que ser trabalhado no tempo, porque realmente a grande situação tem mês que tu pode trabalhar 10 horas, 15 horas, 20 Sim. horas e tu não vai ter uma remuneração fixa, exata, vai estar recebendo por hora de trabalho. São situações em que o dia a dia vai nos dar o melhor caminho, mas eu reitero que eu não vejo que a aprovação
da reforma, na forma como está, ela vai gerar desemprego. Não vejo que seja por aí. Os empresários sempre reclamam com razão, né, do excesso de despesa. Um funcionário que tem um salário de 2 mil, ele custa 4 mil. Por quê? Por causa da carga tributária. O governo que permite uma reforma dessa sem mexer na carga tributária, sem cortar gastos internos, a máquina gigantesca, dispendiosa que é um governo federal, né? Não corta gastos, não diminui a cobrança de impostos abusivos, não alivia para o empresário, vai estourar sempre na ponta mais fraca da corda, que é o trabalhador. Ou estou errado? Não, a tua leitura é correta. E veja que eu apontei no início que junto à reforma trabalhista, nós precisávamos da reforma tributária, a reforma previdenciária e principalmente uma reforma política bastante séria. Somado, claro, à retomada dos investimentos em infraestrutura, que sem isso o país não vai a lugar algum. Eu entendo que está correta a tua avaliação, sim. É importante que a gente faça uma análise precisa desse ponto, porque um trabalhador que hoje recebe R$1, ele custa 2 para o empregador, cerca de 100% além da remuneração que ele percebe. Veja que grande parte disso é destinada ao Estado em termos de impostos e repasse de impostos. Acho que sim, há aí um espaço para a gente debater e para a gente buscar alternativas para reduzir essa carga e de repente botar parte desse valor dentro da empresa, a outra parte na mão do trabalhador. Prazer, Manuel. Estamos sempre à disposição. Obrigado Obrigado. O negócio aqui é rápido, é frenético. Estamos sempre à disposição. Uma boa tarde para ti e para todo o teu público. Obrigado pela sua presença, de poder esclarecer as pessoas, porque as dúvidas, eu estou fazendo aqui o trabalho do advogado do diabo, né? Eu sou o trabalhador, tenho que ouvir o que a população, o espectador quer que eu pergunte para o senhor. Sem dúvida. E o importante e o fundamental é a gente poder debater. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente prosseguir com esse debate, que eu ainda entendo que, em que pese a aprovação, muita coisa ainda está para acontecer. Tá certo. Muitíssimo obrigado, doutor Marcos, pela sua presença. Obrigado, Pelé. Uma boa tarde. Boa tarde, senhor. Bom dia.